Levante as suas mãos, diga: Senhor Jesus, eu preciso conhecer a Ti e prosseguir em conhecer ao Senhor. Diga: Pai, fale ao meu coração através da Tua palavra neste dia, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus e vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece. Amém. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem, pessoal? Podei vos assentar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Se você não estiver bem, pode ter a certeza que você vai ficar. Sem sombra de dúvidas, isto acontecerá comigo, com você, se acaso não estivermos bem. Por quê? Porque o Senhor se faz presente aqui, para poder abençoar, para poder nos envolver, para poder trazer à existência aquilo que ainda não existe. E isto é possível pela fé. Amém, pessoal? Lucas, capítulo de número 14. Acharam aí? Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Quem encontrou, diga graças a Deus. O versículo é o de número 25. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos de número 25. Podemos ler, pessoal? Diz assim a palavra do Senhor. Olha, preste bastante atenção, não se distraia, porque Deus vai falar com você. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o quê? Não pode ser o meu discípulo. Esqueça a tua Bíblia e olha aqui para mim, por favor. É muito claro e também muito evidente que por onde Jesus passava, uma grande multidão o acompanhava. Tudo isto porque Jesus realizava milagres. Jesus operava prodígios, não só operava, como ele também, ainda nos dias de hoje, ele tem operado. Por onde Jesus passa, o cego começa a enxergar, o surdo começa a ouvir, o paralítico começa a andar. Aquele que tem algum problema, Jesus resolve o problema de toda e qualquer pessoa. Mas o que me chama a atenção é que estes homens que acompanhavam a Jesus, e não eram poucos entre homens e mulheres, não queriam apenas servi-lo, não queriam servir a Jesus. Eles estavam ali porque eles queriam aquilo que Jesus tinha para oferecer. No caso aqui, como eu já citei, milagres. Eles estavam atrás daquilo que Jesus poderia dar a eles, não atrás daquilo que de fato Jesus é e representa para toda a humanidade. É muito triste, falando até deste episódio, quando nós vemos alguém assim. Como se dá o nome de pessoas que agem assim? Bom, poderíamos usar diversos nomes, mas um que me chama a atenção é o tal do interesse. Existem pessoas que vão se aproximar de nós, que vai se aproximar de você só por aquilo que você representa na sociedade, pelo cargo que você exerce, pela posição, pela condição financeira que você tem, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você pode oferecer. São pessoas interesseiras, e como é triste se deparar com pessoas assim. E o que é mais triste é que quando se falamos de interesseiros, nós se deparamos com pessoas que têm interesses dentro
da própria igreja. Elas não estão aqui por causa de Jesus, elas não vieram aqui porque querem servir a Cristo, elas estão aqui porque estão atrás de uma bênção, elas estão atrás de uma prosperidade, de um milagre, de uma cura, de uma libertação. É lógico que eu estou falando de uma regra, e nós sabemos que toda regra tem ou existe uma exceção, e que esta exceção possa ser eu e você, que nós não possamos estar aqui simplesmente por aquilo que Jesus tem a oferecer, mas simplesmente por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele representa para nós. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Inclusive, irmãos, quando Jesus estava com os seus 12 apóstolos, propriamente aquele que Ele escolheu, os 12, e que Ele chamou para ajudar no seu ministério, Ele virou para os seus 12 apóstolos e disse algo importante que serve para nós nos dias de hoje. Ele disse assim, um de vós ou um de vocês há de me trair. A Bíblia diz que eles ficavam conversando entre si, perguntando, quem é? É você? É você? E Jesus vira para eles e disse, já que vocês querem saber, então eu vou explicar. Aquele que mete a mão no prato comigo, ou aquele que coloca a mão no bocado molhado, este é o que vai me trair. Propriamente quem estava fazendo ou quem estava agindo desta maneira era Judas. Judas era quem se alimentava no prato com Jesus. Bom, o que isso significa para nós? Para a mensagem de hoje, tudo, entenda o que eu vou lhe falar. Existem pessoas, olha só, existem pessoas que elas só querem se servirem de Deus. Olha o que eu vou lhe dizer, existem pessoas que querem só ser servidas por Deus, elas querem servir do que Deus tem, mas elas não querem servir a Deus, é completamente diferente. Você se servir de alguém e você servir a alguém. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando Judas disse, aquele que mete a mão no prato comigo, este é o que vai me trair, o que Jesus estava querendo dizer para Judas? Jesus estava esperando dele uma atitude que ele espera de mim e de você nesta hora. Qual? A atitude de arrependimento dos nossos erros e dos nossos pecados. Quando você vem à igreja, que a palavra confronta o que você está fazendo, confronta as suas práticas, as suas atitudes, o que Deus está querendo é que você se arrependa, o que Deus está querendo é que você mude, que haja uma conversão, que haja uma transformação, que haja uma mudança. Jesus espera isso, todos os cultos de mim, de você, quando a nós é entregado a palavra da salvação. O que muitos fazem? Muitos desperdiçam o tempo da visitação de Deus. Quando em Jerusalém Jesus chega montado naquele jumentinho, os hipócritas, os fariseus, os doutores das leis, os escribas, disseram, mas este não é aquele, meu irmão, que brincava no nosso meio, este não é o filho de José, este não é o filho de Maria, este não é aquele menino? Não, ele não pode ser o Messias, ele não pode ser o Cristo, ele não pode ser o Rei dos Reis que trouxe a salvação para o povo judeu. E a Bíblia diz que eles desperdiçaram o tempo da visitação, como muitas vezes nós também desperdiçamos quando estamos na igreja e não damos o devido valor para o que de fato é importante, que é a pregação, a ministração da palavra de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós se sujeitamos a isto? É por isso que Jesus aqui está dizendo, olha, eu passava por um determinado lugar, Jesus contando a história, uma multidão me acompanhava, só que Jesus viu que eles não estavam atrás de Cristo de verdade, eles queriam um milagre, e Jesus vira para eles e diz o quê? Bom, gente, se vocês não deixarem, ou melhor, aborrecer, a sua Bíblia traz como aborrecer? Sim ou não? Está escrito aí aborrecer? Eu vou ler de novo, olha o que diz aí o versículo 25, leia comigo. Grande multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse,
Ele viu que todo mundo estava atrás dele, né? Jesus era magnífico, né, pessoal? Todo mundo estava atrás dele, mas Jesus sabia por que estava atrás. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus sabe por que você veio aqui hoje. Se você está interessado naquilo que Ele pode lhe oferecer, ou se você está interessado em querer consertar a sua vida errada para querer servi-lo de verdade. Jesus sabe. E Jesus virou para eles e disse: olha, gente, vocês precisam aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida. Sabe o que é aborrecer? Aborrecer não é tratar mal, aborrecer não é dar desprezo, aborrecer não é deixar de lado. O significado da palavra aborrecimento ou aborrecer é amar a menos, ou amar menos, o quê? A qualquer outra coisa. E aqui nós estamos se referindo a Deus. O que Jesus está falando? Bom, se vocês não amar o pai, a mãe, os filhos, a esposa e o marido, menos do que vocês me amam, vocês não podem ser os meus. E como muitas vezes nós reprovamos nisso. Quantas pessoas deixam de vir à igreja por N motivos, e por tantas desculpa que elas dão, achando que Jesus vai aceitar. Irmãos, preste atenção no que eu vou lhe falar. Jesus sabe da intenção do seu coração. Às vezes o que você ama, você até ama a Deus, mas você ama mais do que você ama as outras coisas, ou você ama menos? Porque foi isso que Jesus falou para Pedro. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Mas você ama mais do que estes? E no nosso caso? Será que nós amamos a esse Jesus acima de todas as coisas? Porque qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas? Pois é, acima do seu filho, acima da sua esposa, acima do seu marido, acima do seu pai, acima da sua mãe, acima do seu próprio eu, porque quando ele fala a respeito da própria vontade, Jesus está falando do seu próprio eu, Jesus está falando do seu interior, dos seus desejos, porque muitas vezes você não vem na igreja por causa dos seus desejos, às vezes a preguiça que não deixa você vir, às vezes aquele sentimento que você tem e você diz assim, olha, hoje eu não vou não, hoje não precisa, na quarta-feira eu vou. Nós precisamos colocar Jesus no seu devido lugar, e o lugar de Jesus é acima de tudo e de todos. Lembra o que a Maria, mãe de Jesus, disse para ele em João capítulo 2? O vinho tinha acabado, e ela disse para ele, você não vai fazer nada? Em outras palavras, ele disse, mulher, que tenho contigo, não é chegada a minha hora. Ela entendeu, ela vira para os que estavam ali, próximo a ela, ouvindo a conversa, e disse, olha, fazei tudo o que ele vos mandar, fazei tudo o que ele vos disser. Agora Jesus não era mais um convidado, agora Jesus era o Senhor daquele lugar, e como Senhor, ele pôde transformar a água em vinho, e pôde trazer alegria para aquele casamento a qual já não existia mais. O problema de muitas pessoas é não dar a Jesus, ou não permitir ele ocupar o devido lugar na vida delas. E onde é o lugar de Jesus? Acima de qualquer coisa, acima de tudo, acima do seu eu, das suas vontades, acima da sua família, acima dos seus amigos, porque muitas vezes, ou quantas são as vezes, que nós não estamos na casa de Deus nos dias de culto. Por quê? Porque às vezes chega alguém na nossa casa e a gente não tem coragem de falar para as pessoas, olha, eu já estou pronto, eu vou para a igreja, hoje eu não posso fazer sala para você, mas se você quiser, vamos para a igreja comigo. Nós precisamos ter esse entendimento, porque quando nós entendemos desta forma, a nossa vida vai mudar, a nossa vida será transformada. Foi por isso que Jesus disse, olha o que ele disse de novo, e eu vou ler com você de forma proposital, 26, se alguém vem a mim, ou seja, vem até Jesus, e não aborrece seu pai, sua mãe, seus filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Não adianta você vir a mim e não querer, de fato, aceitar o que eu tenho a falar para você. Não adianta você estar na igreja e querer fazer o que você quer.
Não adianta você estar presente no culto, mas só estar de forma para esquentar uma cadeira e não querer uma mudança verdadeira. Lembre-se, aborrecer é amar menos. Jesus tem que ser o centro, Ele tem que estar acima, Ele tem que ser o Senhor, Ele tem que ser o Rei da minha e da sua vida. É por isso, irmãos, entenda o que eu vou lhe dizer para você, porque quando Jesus está falando isso, Jesus está falando de um compromisso com o crente, com a sua igreja, com os seus filhos. Será que nós temos? Será que nós somos compromissados a tal ponto de aborrecer ou de amar menos tudo e todos e dar o nosso amor verdadeiro e sincero e maior somente para Jesus? Será que de fato nós somos compromissados com esse Deus? Será que nós sabemos amar menos as outras coisas e amar o Senhor de verdade? Nós precisamos parar para refletir, porque às vezes a nossa vida não está melhor porque Deus não tem ocupado o lugar que é lhe devido, o lugar de Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Este, entenda, é o preço do verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo ama a Deus acima de todas as coisas, ele aborrece as demais. As outras para ele não tem valor como Deus tem. Às vezes o seu coração está voltado para tantas outras coisas, não é verdade? E você tem deixado Deus para o escanteio, você tem deixado Deus de lado, você tem aborrecido a Deus, ao invés de aborrecer as coisas do mundo. Davi disse algo importante nos Salmos de número 69. Abra lá, por favor. Olha o que Davi disse. Inclusive, graças a Deus, a nossa igreja, a cada dia que passa, tem ficado cheia. Mas entenda uma coisa, irmãos, entenda uma coisa. Quantas pessoas faltaram hoje e perderam o tempo da visitação de Deus? Por quê? Não vieram no culto das 9 da manhã, não se fazem presente no culto das 18. Por quê? Porque na cabeça delas tem outra coisa melhor para fazer. E é justamente isso que Jesus está falando. Mas se você perguntar para essas pessoas se elas amam a Jesus, o que elas vão responder? Sim, lógico que eu amo, mas são mentirosas. Porque elas podem até amar, ou já amaram, mas no dia de hoje, elas aborreceram, porque elas estão amando menos do que as outras coisas que elas escolheram para fazer no dia de hoje. Eu estou falando daqueles que podem e não vêm. Quem está entendendo, diga graças a Deus. É justamente dessas pessoas. Porque Davi disse algo importante, no Salmo 69, versículo 9, Davi diz assim, ó, pois o zelo da tua casa fez o que com Davi? O zelo da tua casa fez o que? Me devorou. Tem Bíblia que diz consumiu. Olha só para mim, por favor. Consumir significa tomar conta de algo ou de alguém, do alto da cabeça à planta dos pés, ou seja, de uma forma completa, aquilo te consumiu. É lógico que eu poderia falar aqui do que o próprio texto está se referindo, que era da purificação do templo, a qual Jesus fez lá nos evangelhos, enfim. Isso também é importante a gente entender, de uma forma física, cuidar do templo, para que ele possa ser de fato como Jesus criou, como uma casa de oração. Nós temos que cuidar disso daqui. Agora, de uma forma espiritual, presta atenção no que eu vou te falar. Davi disse assim, olha, o zelo pela casa, Davi está se referindo ao próprio zelo por Deus, pelas coisas de Deus, pela sua palavra, pela obra do Senhor. Davi está dizendo, o zelo da tua casa me consumiu. Se consumiu, isto significa que tomava o tempo de Davi. Agora, olha que interessante. O que é que tem consumido a maior parte do seu tempo? É as coisas de Deus ou é as coisas do mundo? O próprio nome disse entretenimento. Às vezes você passa 1 hora no celular, 1 hora assistindo uma série, um filme, 1 hora vendo tantas outras coisas, mas você não passa 1 minuto lendo a Bíblia.
Posso perguntar? Que tipo de discípulo é você? Davi está dizendo que as coisas de Deus consumia ele. Aí as pessoas dizem assim: não, pastor, é porque eu sou muito corrido, eu trabalho em um determinado local, lá eles não deixam, pastor, lá eles proíbem até usar o celular, eles proíbem isso, eles proíbem aquilo. Tá bom. Agora entenda, durante todo o dia no local que você trabalha, eu acredito que algumas vezes, 2 ou 3 vezes, depende da pessoa, ela tem a necessidade de ir ao banheiro. Lá no banheiro você pode orar, lá no banheiro você pode ler a Bíblia, lá no banheiro você pode falar com Deus. Sabe qual é o problema? O problema das pessoas é a famosa desculpa. Elas dão desculpa para tudo e elas querem justificar o injustificável. Sabe por quê? Porque falta no coração de muita gente o compromisso pelas coisas de Deus. Davi dizendo: as coisas do Senhor me consumia, tomava a maior parte do meu tempo. No Salmo 103 ele disse assim, bendize minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Irmãos, no teu pensamento tem que ter Deus, nas tuas palavras tem que ter Deus, nas tuas atitudes tem que ter Deus. Tudo que há em você, os teus 5 sentidos, precisa ter Deus. Por quê? Porque senão não é as coisas de Deus que tem consumido você. E se não é as coisas de Deus que está consumindo você, o que é que está então? Você já parou para pensar nisso? O que é que está? Bom, mas eu quero ser um discípulo, eu quero ser um seguidor, eu quero servir a Jesus, mas às vezes o que está consumindo você não é as coisas de Deus. Não é as coisas do Senhor, são as coisas do seu bel prazer, da sua própria vontade, do seu próprio eu, que você tem realizado, que você tem feito, e Jesus muitas vezes tem ficado de lado. Por isso que eu torno a dizer a você, o que Davi falou, não era só de palavras, mas era uma realidade, ele estava vivendo. Olha que interessante, quando Jesus, irmãos, isso aqui é muito bonito, quando Jesus foi, digamos assim, deixado para trás pelos seus pais, quando eles regressaram de uma festa em Israel, a Bíblia diz que os pais de Jesus perderam ele no caminho, e eles então retornaram para procurar o menino. Quando eles voltaram, onde é que o menino estava? No templo, fazendo o quê? Lendo as escrituras sagradas. Diga graças a Deus. Então preste atenção, ainda criança, preste atenção aqui por favor, ainda criança, Jesus estava no templo, lendo as escrituras, ou permitindo Deus consumi-lo, porque ele sabia do que o próprio Pai, ou seja, Deus, tinha para fazer com ele e através do ministério dele. Mas vamos ficar aqui na palavra criança. Jesus era uma criança. Agora entenda, e os nossos filhos de hoje? O que é que consome a vida deles? Pais, nós precisamos acordar e despertar. Às vezes o que consome a vida do seu filho é o celular, que você, para viver livre dele, das bagunças e do incômodo que ele traz a você, você solta um aparelho, um smartphone, um tablet, um celular na mão do filho, e você não tem nem o mínimo cuidado de acompanhar o que é que ele está assistindo. Você está mandando o teu filho sem querer para destruição, e se você não abrir os olhos, o diabo vai destruir. Eu conversava com algumas pessoas esses dias atrás e eu falava, tem jogos que não é próprios para que nós venhamos exercer, praticar. Tem muitos jogos bons que você pode brincar. Eu tenho um videogame em casa, com meu filho, com a minha filha, é da época lá da minha infância, mas são esses jogos que são legais. Quem aqui já jogou Mario? Olha aí, pensei que eu estava sozinho. Tem um Mario lá, e eu fico só no Mario, jogando. Irmão, aquilo é bom demais. Tem outros jogos
que também proporcionam a nós um entretenimento, mas para tudo tem um tempo. A gente tem hora para jogar, os meus filhos têm hora para estudar, tem hora para dormir, tem hora para tudo. O problema é que as crianças de hoje, elas ficam o dia inteiro no celular, e se você tirar o celular delas, elas ficam nervosas, elas ficam estressadas. Irmãos, presta atenção, é um demônio isso. Jesus, ainda criança, estava no templo, fazendo o quê? Fazendo o quê? Lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Pais, pega o celular dos seus filhos e verifica se eles não estão jogando naquele jogo demoníaco que se chama Free Fire, que ele é demônio. Ou você tira dos seus filhos, ou depois você vai me falar o que é que aconteceu com eles. Se eu sou homem de Deus, e se o Espírito Santo está neste lugar, se o Espírito Santo é comigo, depois você me conta o que está acontecendo. O comportamento do seu filho mudou a partir do dia que ele começou a jogar essa porcaria. Não sei para quem que eu estou falando, mas estou falando para alguém. E o pai não abriu o olho ainda. O seu filho está frio, a sua filha está fria, ela não quer vir mais para a igreja. Sabe por quê? Porque o que consome ela é o entretenimento e não a palavra de Deus. Jesus estava no templo, era criança. Os pais hoje já não têm mais domínio sobre os filhos. Eles vêm para a igreja, o filho fala, não vou, o pai aceita e deixa o filho em casa, deixa a filha em casa. Aí o pastor pergunta, quantos anos deve ter esse filho? Deve ter uns 30, 40 anos, já deve ter até bigode, já deve se sustentar. Aí a mãe vira e fala, não é 30 não, tem só 3, é 10% só. Aí eu dou vontade de pegar um cinto e bater na mãe. Porque o filho está mandando na mãe, o poste está mijando no cachorro. Irmão, se você vê um poste mijar no cachorro, não se assuste. Os dias de hoje estão assim. Quem está entendendo, diga amém. Jesus era criança e estava onde? O seu filho é criança, e onde ele está? Ele está na igreja? Você tem trazido ele para a casa de Deus? Você tem ensinado ele acerca da palavra? Você tem falado para ele de Jesus? Você tem falado para ele que quando ele tiver idade, e se não se arrepender, ele vai para o inferno? Pastor, não tem. Pois é, então ele é um candidato ao inferno. Os nossos filhos são inteligentes demais. Se você der um celular na mão deles, eles entram lá no Play Store, eles entram lá no qualquer aplicativo, baixa qualquer tipo de jogo, dá aula para você de celular, coisas que você nunca imaginou aprender, o seu filho já sabe. Por que eles não sabem aprender a palavra de Deus? É porque você não ensina. É porque você não ensina, é porque você não mostra, é porque você não fala. Agora Jesus estava onde? Jesus estava no templo, lendo as Sagradas Escrituras, aprendendo mais acerca do reino dos céus. Hoje as crianças aprendem e fazem tanta coisa. Jesus estava lendo a Bíblia. As crianças de hoje mostram dedo, mostram língua, faz tantas coisas absurdas que a gente nem imagina, e está fazendo. E filho de quem? De crente. Às vezes o meu e o seu. Diga misericórdia, Jesus. Será que você tem se atentado para isso? O zelo pelas coisas de Deus tem consumido você? Porque se não tem, irmãos, cuidado. Em Marcos 10, 23, abra lá, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 23, diz assim, ó. Marcos 10, 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O que Jesus estava falando? O pecado não é ser rico, o pecado não é ser milionário, o pecado é fazer de Deus o seu Senhor. Porque tem pessoas que infelizmente agem desta maneira, fazem dos seus bens, fazem das suas riquezas o seu próprio Deus. São pessoas avarentas, que não entenderam ainda o que Deus quer delas. Não quer o dinheiro, mas o coração, porque aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. E muitas pessoas têm reprovado, irmãos, infelizmente. Jesus vira para os discípulos, engraçado que quando Jesus pregou, os discípulos ficaram sem entender.
como muitas vezes você também não entende, você precisa pedir o entendimento de Deus, a sabedoria divina, para você compreender o que é que você está ouvindo aqui. Os discípulos estavam com Jesus o tempo todo, mas não entenderam o que Jesus estava dizendo. E Jesus continua, já que vocês não estão entendendo, então eu vou falar para mais difícil ainda, vocês estão comigo todo dia. Jesus continua e diz assim, ó, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olhe para mim, por favor. Nunca leia a Bíblia ou olhe para a Bíblia com os olhares humanos, porque a Bíblia não é de forma física que ela é compreendida, mas de uma forma espiritual. Quando lemos esse versículo, o que a gente já pensa? Uma agulha de costura. Às vezes a gente pega a linha, faz assim, olha aqui para mim, aí pega a linha, passou. É assim que a gente faz? É ou não é verdade? Principalmente as mulheres agem assim, porque a agulha ou o fundo de uma agulha é um buraquinho muito pequeno. Só que Jesus não estava falando de uma forma humana, Jesus estava falando de uma forma física. Deixa eu explicar então para vocês. Em Jerusalém, como em qualquer outra cidade daquela época, as cidades eram cercadas por muros muito altos, e os portões que chegavam em um determinado horário ao pôr do sol, eles se fechavam, com medo dos salteadores, dos ladrões, dos roubadores saquear a cidade e possivelmente até matá-los ali, né, os moradores daquele lugar. Então Jerusalém fechava, trancava, e ninguém conseguia entrar. Só que em Jerusalém, geralmente na casa também, na sua casa tem isso, tem um portão principal, que é o maior, por onde o automóvel entra, e tem um portão pequeno, que é por onde o pedestre passa. Em Jerusalém, da mesma forma, camisa 10, tinha um grandão, um portão grandão, mas tinha um portão pequeno, e esse portão pequeno era tão estreito e apertado, que, pasme você, o nome desse portão tinha o mesmo nome que eu acabei de dizer para você, qual? Fundo de uma agulha. Os viajantes vinham do quê? Vinham de camelo. Vocês já viram o filme assim, não já? Camelos com as bagagens todas em cima, do lado direito e do lado esquerdo. Imagine que a espessura, a largura desse púlpito é o portão que existia em Jerusalém, o fundo de uma agulha. Olha o camelo, cheio de bagagem, de um lado e de outro. Chegou no portão. Entra ou não? Não tem como entrar. Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele se espremesse, retorcesse de um lado para o outro, ele não conseguia. O que era necessário fazer? Ele precisava despir-se de toda a sua bagagem. Como muitas vezes nós chegamos na igreja assim, cheio do nosso intelecto, cheio do nosso raciocínio humano, lógico, e chegamos até pensar e a dizer, eu não preciso estar na igreja todos os cultos. Eu não preciso estar na igreja quarta, sexta e domingo. Isso é o seu eu, isso é o seu intelecto, isso é o homem natural, cheio de si. E muitas vezes é o que você pensa, muitas vezes é até o que você fala, mas nós estamos tratando hoje do quê? De um compromisso que não pode ser tocado, de um compromisso que temos com Deus que não pode ser abalado, e que muitas vezes você tem permitido esse compromisso ser corrompido. Sabe por quê? Pela sua falta de fé. Pela sua falta de fé. Jesus vira para os seus discípulos e diz, olha gente, dificilmente, é mais fácil até o camelo passar no fundo de uma agulha, muito mais fácil, do que aqueles que têm a riqueza como seu Deus, entrar no reino dos céus. Aí Jesus continua dizendo o seguinte, 26, eles ficaram sobremodo maravilhados,
dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Perceba que eles ficaram atônitos e chegaram a expressar um sinal assim de espanto. Bom, se Jesus está falando isso, que isso é algo difícil acontecer, então quem é que vai ser salvo? Irmãos, preste atenção. Quando nós temos compromisso com Deus, a primeira coisa que vai surgir em nosso coração, ou a primeira coisa que surge como característica em uma pessoa que é compromissada com o Senhor, é a preocupação de ser salvo. Sabe por que muitas vezes você não tem esse compromisso com Deus? Porque você não se preocupa em ir morar no céu. Sabe por que muitas vezes você não se importa em estar presentes com frequências no culto? Porque você não se importa em morar no céu, você nem pensa em ser salvo. Porque se você pensasse, você faria o que Deus determinou. Paulo disse aos Coríntios 15:58, sede sempre constantes e abundantes na obra do Senhor, porque todo trabalho feito no Senhor não é vão. Se não é vão, isso significa que Deus vai recompensar. Mas o diabo coloca na nossa mente: eu não preciso ir tanto na igreja. Será que já não tem feito ou agido desta forma com você? Colocado esse pensamento demoníaco e diabólico na sua mente, para que você não receba aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Irmãos, nós precisamos entender as coisas de Deus de uma forma muito espiritual, porque elas são espiritual. Aí, Jesus continua, porque não para por aqui a história só está apenas se esquentando. Jesus disse assim: Pedro disse, então Pedro começou a dizer-lhe: Jesus, eis que nós tudo deixamos e o quê? E o quê? Mentiroso. Pastor, como assim? Verdade, presta atenção no que eu vou te falar. Irmãos, infelizmente, está cheio de gente, inclusive dentro da igreja, mortas espiritualmente, precisando de um avivamento, como também existe o mentiroso na igreja, aquele que está sendo enganado por Satanás. Ele está dentro da igreja, mas está mentindo. Pastor, eu não minto. Calma, não se arme. Deixa eu explicar para você o que é uma mentira que o cristão conta, e ele acredita até na própria mentira. Pedro está falando: Jesus, eu deixei tudo, abandonei tudo para te servir. E Jesus assim, ó. Quero ironia, se fosse nós no dia de hoje, lógico que Jesus não é irônico, né? Mas se fosse a gente. Sei. Por quê? Porque Jesus sabia do coração de Pedro. Jesus sabia que lá na frente ele iria negá-lo pelo menos 3 vezes. O nosso compromisso com Deus tem que ser inegociável. Toda quarta-feira, Deus vem aqui e olha para ver se você está. Porque ele mantém o compromisso dele com você, mas às vezes você não vem. A mesma coisa na sexta, a mesma coisa no domingo. E nós estamos falando para ele que nós deixamos tudo para servi-lo, mas servi-lo de que jeito? Da nossa maneira? Porque era como Pedro estava fazendo. Pedro até disse: eu vou para a prisão e se necessário for, eu vou até para a morte. Mas ele estava falando da boca para fora, como Mateus lá em capítulo 15, versículo 8, Jesus falou para os hipócritas. Porque quem é o hipócrita? O hipócrita é um artista, ele faz algo, mas ele não vive. E Jesus disse algo assim para eles: olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração, que é o que eu quero, está distante de mim. Como é triste você se deparar com pessoas assim. Pessoas que só dizem da boca para fora, mas que de fato não procuram viver aquilo que Jesus tem ensinado a elas. Quando Jesus ouve essa declaração de Pedro, Pedro estava querendo justificar de algo. Às vezes nós queremos justificar o injustificável, irmãos. Não tem como justificar uma ausência daquele que é discípulo diante do seu Senhor.
Não tem como justificar quando você falta para fazer uma outra coisa secular. Não tem como justificar, mas nós somos cheios de querer se justificar. Jesus continua dizendo, tornou Jesus foi falar de novo, em verdade vos digo, que ninguém há, ou ninguém existe que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do evangelho, que não receba já no presente o centuplo, ou seja, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, ou seja, o que é centuplo? 100 vezes mais. Irmãos, isso aqui é muito lindo, eu fiz questão de anotar aqui, vou até ler para você o que é que eu anotei aqui. Preste atenção no que eu vou falar para você. As bênçãos que Ele dará a você, ou seja, que Deus dará a você, é muito mais importante do que as perdas que você teve por causa de Jesus. 100 vezes mais é que Ele promete a nós. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Qual a sua dificuldade em obedecer a esse Deus? Fala para mim. Porque se alguém falar para você, pessoas disserem para você que você vai levar você para uma cidade para trabalhar, porque lá você vai ganhar dinheiro, você acredita e você vai. Se alguém, um ser humano, fizer uma proposta para você acerca de qualquer coisa, você acredita no ser humano e você vai. Por que você só não acredita em Deus? Ah, eu acredito. Acredita não, para, não mente não. Porque se a gente acreditasse, a gente iria aborrecer até a nossa própria vida. Quem diria os nossos filhos, quem diria a mulher, quem diria o esposo, quem diria toda a nossa família, porque aborrecer é amar menos do que nós amamos a Deus. E no entanto, nem isso a gente faz. Porque quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus não queria sacrificar um menino e nem muito menos matá-lo. Deus queria saber se Abraão amava mais a Deus do que ao seu próprio filho. E no nosso caso, irmãos? E no nosso caso? Hoje está tão difícil que você não pode nem mais pregar a verdade, que as pessoas ficam bicudas, chateadinhas e não vêm mais na igreja. Não vem mais. Os pais estão fazendo o desejo dos filhos, ao invés dos filhos fazer o desejo dos pais. Não, eu não vou hoje. E não vem, e não adianta, que o pai não consegue trazer. Há uma grande inversão de valores dos dias de hoje, e não era para ser assim, era para ser completamente diferente. Quem está entendendo, diga amém. Foi isso que Jesus falou, gente, eu vou dar a vocês 100 vezes mais. Não é só nos céus, começa aqui na terra, a recompensa começa aqui. Jesus está falando de um presente momento. Alguém já te ofereceu 100 vezes mais? Você às vezes já foi por tão pouco, né? Deus está te oferecendo 100 vezes. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, alguém já ofereceu para você 100 vezes mais? O que você está esperando para pegar essa proposta? Olha como a nossa mente está tapada. Olha como o nosso coração está fechado. Ele está te oferecendo quanto? Quanto que ele está te oferecendo? 100 vezes mais. E você ainda está protelando um compromisso, uma conversão verdadeira a esse Deus. Você está esperando o quê? O que nós estamos esperando? Para se lançar a esse Jesus. Dia de culto, eu não vou negociar mais com o diabo, eu vou estar na igreja. Dia de culto, eu tenho compromisso com o Senhor. Por quê? Porque foi Deus que me chamou. Quem está entendendo, diga amém. Para você ter uma ideia, nós lemos aqui até que versículo? Olha o que diz o 30, vamos ler o 30 de novo? Vamos ler o 30 de novo? Que não receba já no presente, ou seja, o presente agora, Deus está falando agora. Quantas vezes? 100 vezes? 100 vezes mais.
Fique gravado na tábua do seu coração. O que Jesus tem para você é 100 vezes mais. O que o mundo tem para você é arrancar o resto que ainda você possui. Em Lucas 9, abra lá, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz assim, ó: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e faça o quê? E siga-me. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, este salvará. Irmãos, o que você acha que está perdendo por causa de Cristo, você está ganhando. As pessoas que se afastaram de você, quando você se rendeu aos pés de Jesus, é porque elas nunca foram seus amigos de verdade. Elas não mereciam a sua amizade. Não foi perca, foi embora tarde demais. Tinha que ter ido mais cedo. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós ficamos às vezes chorando. Eu gostava tanto dele, eu gostava tanto dela, mas olha, eu tive que escolher. Pois é, você fez a melhor escolha. Porque, irmãos, está ali a minha filha, a minha esposa está ali cuidando de uma criança. Se ela chegar e falar para mim, eu ou Jesus, vai ficar solteira, diante do Espírito Santo. E já falei isso para ela. Minha filha, pai, só tem de escolher. Não faça a pergunta para mim não, que você vai rodar. Irmão, eu estou falando para você diante do Espírito Santo. O que eu estou falando para você, o Espírito Santo sabe do meu coração. Não tem como nem pensar. Eu quero Jesus. E nós? Às vezes nós não escolhemos. Fazemos como Marta. Ficamos com a pior parte, que é com o nosso próprio eu, ao invés de fazer como Maria fez. Sentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Em Lucas 9, 23, ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todo dia, toma sua cruz, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, esse salvará. Você já perdeu a sua vida por causa de Jesus? Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se você perdeu a sua vida por causa de Jesus, você é alguém compromissado com Jesus. E se você é compromissado, nada vai poder abalar o seu compromisso com Cristo. O dia de compromisso, você não negocia com ninguém, você se faz presente. Coloque isso no seu coração. É uma palavra para que você possa despertar, entender que agindo desta maneira, Deus abençoa. Eu não vou ler, até para não ficar extenso, mas olha só. Em 2 Reis capítulo 4, a Bíblia diz que a mulher não tinha filhos. O profeta profetizou sobre a vida dela, ela gerou um filho. A Bíblia diz que ele cresceu, foi com o pai para o campo. Lá teve uma dor de cabeça, o pai mandou ele voltar para casa, para o colo da mãe. Ele chega, deita no colo da sua mãe e morre. A mãe era a mulher sunamita, porque ela era de Sunem, não era o nome dela, é porque ela pertencia a Sunem, então se conhecia como uma mulher sunamita. A Bíblia não se refere ao nome dela, pelo menos que eu conheço, não refere o nome desta mulher especificamente. Mas essa mulher, ela conheceu Eliseu, que era o profeta, e todas as vezes que ele passava na frente da casa dela, ela dizia: este é um santo homem de Deus. Constrói um quarto, para que todas as vezes que ele passasse por ali, ele pudesse dormir naquele quarto. Foi ele que profetizou para que ela pudesse ser mãe. Quando o menino morre no colo dela, ela vai e coloca lá naquele quarto que ela havia construído para o profeta. O menino estava como? O menino estava morto. Ela tranca a porta e vai atrás do profeta. Obviamente, o profeta estava onde? No templo. Trazendo para os dias de hoje, o profeta estava onde? Na igreja. Entenderam? Ela deixa o filho morto
Estava acontecendo um velório na casa dela, todo mundo lá chorando, todo mundo em prantos, e ela foi para onde? Ela foi para onde? Por que você não vem mesmo na igreja? O que é que te impede de vir? Ela deixou quem lá na casa dela? Não era qualquer um. Quem estava morto? E ela deixa o morto e vai para onde? Por que é que você dá desculpa mesmo para vir? Qual que foi a sua última desculpa mesmo? Vai, me ajuda aí. Qual que foi a sua última desculpa? Essa mulher sabia do que Jesus falara. Jesus diz assim: deixa os mortos sepultarem os mortos. Você serve um Deus não dos mortos, você serve um Deus dos vivos. Diga graças a Deus. Nós precisamos entender isso. Mas às vezes a nossa fé está tão pequena que mesmo eu pregando, você não consegue chegar a esse entendimento. Que pastor insensível. O meu filho morto, está acontecendo um velório e eu vou para a igreja. Pois é o que Deus espera de você. E muitas vezes você tem frustrado as expectativas que Deus tem ao seu respeito, justamente porque você não deixou a sua bagagem, porque você não deixou o seu intelecto, você não perdeu a sua vida ainda. Não é a vida de Cristo que você vive, você está vivendo a sua. Em Lucas 13, a Bíblia conta a história de uma mulher que tinha um demônio na coluna dela, um espírito de enfermidade. E esse espírito de enfermidade fazia com que ela andasse assim. E por muito tempo, 18 anos, era o sofrimento daquela mulher. A Bíblia diz que Jesus foi outra vez na sinagoga pregar. Propriamente, naquela época, a sinagoga não representava a igreja. A sinagoga se discutia sobre política, sobre princípios, sobre as leis, mas também se pregava a palavra. Amém? Não era a igreja propriamente, mas trazendo para a mensagem de hoje. Esta mulher, na hora do louvor, ela não conseguia levantar a mão, ela batia a palma só aqui. Na hora de servir a ceia, ela vinha buscar o cálice e o pão. Na hora da oferta, ela vinha desse jeito, curvada. Mas se você ler lá na Bíblia, ela fala, a Bíblia diz que mesmo curvada, mesmo enferma, mesmo com dor, mesmo doente, ela estava na sinagoga. Quantas são as vezes que a gente dá desculpa? Uma dor de cabeça atinge o nosso compromisso com Deus e a gente não vem. Bati o dedinho mindinho. Ai, não vou na igreja hoje. Mas você bateu que hora? 7 horas da manhã. Ah, mas que até a noite vai estar doendo. Pois é. Tem muita gente assim. Quem está entendendo, diga amém. Você ri, porque é cômico mesmo. Mas você acha que não tem? A pessoa sai lá na porta da casa dela, aí ela olha assim, está aí nublado, acho que vai chover. Ah, não sabia que você era mãe de Ná. A vidente. Eu não vou na igreja não. Ela acha que vai chover e por isso ela não vem na igreja. Com todo o temor e amor que eu tenho pela sua alma, pela sua vida, às vezes as pessoas estão esperando o pior acontecer para que elas despertem, para poder começar a buscar a Deus. Às vezes é necessário acontecer uma perda na sua família para você vir. Não precisa isso acontecer. Desperte antes. Porque o ser humano tem a tendência de chorar pelo leite derramado. Mas depois que derramou, adianta o quê? Não adianta mais nada. Essa palavra é justamente para fazer você despertar, para que você acorde e busque a Deus enquanto há tempo. Porque existe um ditado que quem não vem pelo amor, vem pela dor.
Você vai esperar o pior acontecer para você vir buscar a Deus? Ou melhor, você até vem, só que você não tem compromisso. Você vai esperar o pior acontecer para você firmar um compromisso com Jesus? Porque muitas pessoas não servem a Deus por amor, não. Porque elas querem, elas servem a Deus por medo. E por medo, Deus não vai te abençoar. Coloque essa palavra no seu coração e entenda: o meu compromisso com o Senhor não pode ser afetado por nada, por nada. Às vezes a pessoa diz assim, ó, pastor, mas o senhor está falando aí, o senhor não sabe da minha vida. Bom, é verdade, verdade. Eu não sei, então por isso eu não posso falar. Mas eu sei da minha, e eu vou falar um pouco da minha. Eu preciso ser pai, eu preciso ser esposo, eu preciso ser pastor, eu cuido de 2 igrejas, segunda, quinta e sábado, na nossa sede, oração das 5 às 6h30, quase todos os sábados, às 3 horas, reunião ministerial, e eu ainda tenho que ter tempo para ler a Bíblia, para pedir a Deus misericórdia, para que Ele me dê palavras para alimentar você. Eu acho que só para você que é corrido, né? Para mim não é não. Porque, irmãos, entenda, pimenta no olho dos outros é o quê? É refresco. Será que você aguentaria ou suportaria? Eu estou falando para você entender, porque às vezes você pensa, pastor, o senhor não sabe da minha vida, o senhor sabe o tanto que é corrido? Sei, eu estou contando da minha para você imaginar. Coloque isso no seu coração, e nem por isso, nem um dia eu deixei de estar aqui para fazer o culto para você e para abençoar a sua vida. E às vezes você não sabe reconhecer e por isso você falta. Compromisso, fidelidade é o que o Senhor espera de nós. Quem entendeu, diga amém. Aplauda Jesus.